Muito bem. Boa noite a todos. Sejam Boa realmente noite. todos muito bem-vindos à nossa atividade de hoje. Antes de darmos início à nossa palestra, é sempre bom a gente recordar, né, umas boas práticas para que a gente tenha um fórum agradável. O tempo previsto com a apresentação e mais os comentários e trocas de perguntas e respostas após a palestra de 1h20. Para aqueles que estão usando o aplicativo, é sempre bom, no final da palestra, deixarem suas perguntas no chat, pois assim a gente vai monitorando as perguntas e respostas na ordem que forem colocadas. Então, clicando aqui no item, nas 3 bolinhas aqui no final, embaixo do aplicativo, abre esse espaço para o bate-papo, e é só escrever para aqueles que ainda não estão muito habituados com essa ferramenta. Porém, durante a apresentação da palestra, nós deixaremos os microfones fechados, né, para melhor aproveitamento dos conhecimentos que serão compartilhados conosco. E no momento que nós abrirmos o microfone, pedimos para que sejam rápidos em seus comentários e falem realmente assuntos pertinentes ao tema da palestra de hoje. E faço os agradecimentos por escrito, que nós enviaremos por palestrantes, ou se houver tempo até transmitiremos hoje mesmo durante a palestra. O que é importante saber? Que esta atividade ela está sendo gravada para os registros nos arquivos da MORC e GLP, razão pela qual todos os participantes aceitam ceder seus direitos de imagem. Os presentes, que não quiserem ter suas imagens expostas, podem voluntariamente manter suas câmeras e microfones desligados para fins de privacidade. Lembramos a todos os presentes de que a abordagem utilizada na palestra de hoje refere-se ao estudo e à pesquisa do palestrante e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz Amorque. Após a apresentação, como já dito, teremos um espaço para perguntas e respostas. Desta forma, ratificamos e pedimos que utilizem o chat para deixar os seus comentários inicialmente. Sobre a missão e o propósito da Ordem Rosa Cruz Amorque. Ela é uma organização internacional de caráter templário, místico, cultural e fraternal, de homens e mulheres dedicados ao estudo e aplicação prática das leis naturais que regem o universo e a vida. Seu objetivo é promover a evolução da humanidade através do desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo e proporcionar ao seu estudante uma vida harmoniosa, que lhe permita alcançar saúde, felicidade e paz. Nesse mistério, a Ordem Rosa Cruz Amorque oferece um sistema eficaz e comprovado de instrução e orientação para um profundo autoconhecimento e compreensão dos processos que conduzem à iluminação. Essa antiga e especial sabedoria foi cuidadosamente preservada desde o seu desenvolvimento pelas escolas de mistérios esotéricos e possui, além do aspecto filosófico e metafísico, também um caráter prático. Sendo assim, as aplicações desses ensinamentos estão ao alcance de toda pessoa sincera, disposta a aprender, de mente aberta e motivação positiva e construtiva para tanto. Dores, unem-se a mim em uma invocação. Deus do meu coração, Deus de minha compreensão, agradeço-te pela vida onde sou aprendiz, que nesse caminho árduo, onde minhas imperfeições vagueiem pelos atalhos que não conheço de cor, e norteiem minha busca para tornar-me alguém melhor. Assim seja. Assim seja. Keca, me coloca de co-host. Bom, a palestra de hoje, a pintura na vida de um gênio. Nesta oportunidade, vamos conhecer um pouco mais sobre o período da Renascença e um dos seus maiores expoentes, Leonardo da Vinci.
um homem à frente de seu tempo. Sua curiosidade aguçada sempre o levou e estimulou a explorar mais, tanto assim que seus fascínios e seus temores foram expressos por meio da arte. Com seu estilo e seu legado, o que podemos aprender com ele? Palestrante de hoje, Yara Rita dos Santos, psicóloga pela Universidade de Guarulhos, com pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos pela FAAP e mestre em Filosofia pela Faculdade de São Bento. Experiência profissional desenvolvida nas áreas de recursos humanos em empresas nacionais e multinacionais. Atua como consultora autônoma nas áreas de desenvolvimento de pessoal, gestão e processo de construção da estratégia, bem como desenvolve atividades de pesquisas de campo e diagnóstico organizacional para organizações empresariais e da sociedade civil, as OSCs. Atua como professor nas áreas de gestão de pessoas, redes e parcerias, cidadania, liderança e apresentações eficazes. Membro do Grupo de Coordenação da Escola de Fé e Política Valdemar Rossi. Membro da Ordem Rosa Cruz Amorque desde 1989. Participou do projeto da Ordem Guias do Grau na elaboração de monografias. É palestrante e professora na Faculdade URSI, na área de Cidadania e Comunidade. Com vocês, Sora Yara. Bom, boa noite a todas e todos. Para mim, realmente é um grande prazer estar aqui com todos vocês. Esse momento surgiu, na verdade, de uma conversa entre o Frater Niglio e o Frater Alfredo, que eu brinco com ele, que ele é o meu marchand, porque, na verdade, eu faço pintura em tela desde 2001, e nessa conversa surgiu a oportunidade, então, da gente realizar a palestra de hoje, bem como participar de uma exposição no próximo ano. Eu gostaria muito de agradecer aos oficiais da Loja Campinas, na pessoa do seu mestre, Antônio Carlos Niglio. Eu queria agradecer à Sra. Eli Elizabeth Elvanger, que está preparando com muito carinho uma exposição de pintura na loja, com previsão para fevereiro de 2022, na qual eu fui convidada também para expor algumas telas de minha autoria. Então, eu queria realmente agradecer esse momento e eu vou partilhar com vocês na verdade, uma paixão da minha vida, que é conhecer um pouco a história do Leonardo, conhecer um pouco a história da Renascença. Então, eu queria aqui realmente ter um momento de bate-papo mesmo com vocês, de um estudo que para mim é bastante interessante e bastante caro também. Então, vou tentar partilhar minha tela aqui, vamos ver se as coisas funcionam. Tudo certinho aqui. Aqui diz que você está compartilhando. Agora sim. Pronto, Agora sim? Foi? Foi. Então, tá bom. Se a senhora quiser colocar a senhora na apresentação, no modo apresentação, acho que fica melhor. Tá, eu já coloquei. Vê se entrou para vocês. Entrou para vocês no modo de apresentação já? Não. Não. Aqui para mim aqui já está aparecendo, por isso que eu perguntei. Tenta encerrar isso, encerrar e colocar de novo direto no modo apresentação. Aqui. Fecha? Não, abre primeiro no modo de apresentação. Para você, sem partilhar. Aqui. Isso. Coloca no modo de apresentação. E agora? Tira. E partilha agora. Bem. Entra na partilha. Isso. Foi? Deixa eu ver agora. Estranho. Para nós está vindo sem partilhar. Espera aí. E agora? Partilhou? Não. Não.
Não Quer está que em eu tela faça a cheia? apresentação? Você fala? Pode ser, se você quiser Não, porque compartilhar por aí. é que eu acho que você... Muda de tela, vamos ver se muda. Muda de tela. Mudou a tela para vocês? Não, Não. muda para o segundo slide. O segundo slide. Segundo. Tá, para mim já entrou o segundo slide aqui. Então, não tá, já aconteceu isso em outra apresentação, não lembro com quem foi. É, A gente não consegue entender Não o que está é. partilhando. Você tem ela aí, Partilha. Antônio Carlos? Eu tenho, ela me passou. Então... E ela está pronta. Quer que eu coloco? pode sim, colocar, coloca. Aí pode você sim. vai falando e eu vou mudando, tá bom? Perfeito, tá ótimo. Então tá bom. Eu vou partilhar então. Tá vendo como a gente tem que ter plano B? Essas tecnologias são sempre assim, elas pregam Nossa. peças na gente. Vou falar. Vocês estão vendo aí? Sim. Agora Pronto, foi. Agora você vai me avisando somente como Ok, você... pode seguir, pode passar o próximo slide. Dá mais um clique. Isso. Então, vamos parar aqui, vamos comentar um pouquinho, né? Como é que surgiu a oportunidade de falar um pouco de Leonardo da Vinci, falar um pouco do período da Renascença. Na verdade, eu me baseei muito nesses dois livros, nessas duas grandes obras, né? O primeiro, do Walter Isaacson, foi um livro que eu li em 2018. Realmente, Leonardo é alguém apaixonante, não só pela pintura, mas por tudo o que ele representa. Eu vou falar um pouco da vida dele também, mas esse foi um livro apaixonante, eu recomendo a leitura para quem ainda não leu, que em uma oportunidade que o faça, é uma linguagem fácil, tranquila, um livro muito gostoso de ser lido, embora seja bastante grande, mas ele é um livro apaixonante, conta toda a história dele, o que ele representa. Então, muito do que eu estou trazendo aqui na palestra de hoje está baseada nessa obra. E uma outra obra que realmente fez a diferença, que é uma obra que a gente já tem em casa, são 4 volumes do Gênios da Pintura. Essa obra, da onde está Leonardo? Está no primeiro volume dessa obra do Gênios da Pintura. Essa obra foi feita aqui pelo Alfredo em muito tempo atrás, era uma obra que a gente fazia por fascículos. Quem é um pouquinho mais experiente na vida vai lembrar mais ou menos disso, que a gente não comprava livro pronto, a gente comprava livros por fascículo, montava livros por fascículo. Então, nós tínhamos vários fascículos e depois comprava a capa para depois montar realmente a coleção. E essa coleção, então, ela tem 4 volumes, ele faz parte do primeiro volume, um volume de 1973, na verdade, é uma obra que foi traduzida do italiano para o português, e quem cuidou muito dessa obra, fez sua introdução, tal, foi nada mais, nada menos que Pietro Maria Bardi, que era o responsável pelo MASP naquela oportunidade, nessa década de 70. Então, todas as orientações tal, e algumas dicas e tudo foi Pietro Maria Bardi quem também trouxe, e o que eu vou partilhar então um pouco aqui com vocês também está muito baseado nessas duas grandes obras. Eu espero que realmente seja algo bastante interessante para todos vocês. Pode passar, Antônio Carlos. Eu queria, então, convidar vocês comigo aqui, fazer uma breve viagem pela Renascença. Como o pessoal costumava chamar, o pessoal naquela época, né, nós tínhamos os nobres, os aristocratas, na verdade, quando eles praticamente não se locomoviam, não saíam muitas vezes do seu pequeno pedaço, das suas aldeias, das suas cidades mesmo, né? Não tinha essa grande locomoção que nós temos nos dias de hoje, né? Era muito raro as pessoas se movimentarem pelas cidades, né? Mas as pessoas que podiam realmente mandavam seus filhos, né? Principalmente na Europa, e mandavam seus filhos para uma região que tinha esse caldo de cultura efetivamente, né? Então, essa breve viagem pela Renascença, os aristocratas faziam para conhecer Florença, Veneza, Milão, Roma, porque era realmente o berço,
né, da cultura clássica, vamos assim dizer, né? Então, eu queria convidar vocês, não é um grand tour, como o pessoal chamava naquela época, mas nós vamos fazer aqui um petit tour, né? Uma pequena viagem por esses caminhos também. Então, eu queria falar um pouco desse século, dos séculos... A Renascença, na verdade, ela abrange os séculos XIV, XV e XVI, né? Teve seu grande expoente na Itália, efetivamente. E aqui eu trago duas imagens, uma da Toscana, e principalmente nessa região, porque a região de Vinci, né, que é a região de Leonardo, e esta imagem de baixo é a casa de Leonardo, onde morou Leonardo efetivamente, que depois ele sai de Vinci e vai para Florença, e depois ele segue sua caminhada também, né? Quando a gente fala da Renascença, a gente fala que ele é realmente um período, ele é ao mesmo tempo um período histórico, mas ele é um momento na nossa vida, né? Principalmente por conta da cultura clássica, né? Ele traz aí grandes insights para todos nós nesse momento, né? A gente brinca muito que o grande século, principalmente o século XV, né? Ele traz para nós um momento em que o mundo se amplia, né? Um momento em que, para que a gente possa imaginar, né? Começa a se sair um pouco mais da Europa, começa a ter mais contatos com a Ásia, né? Por meio de caminhos que se abrem pela Síria. Então, é o momento em que a Europa começa também a ter essa grande expansão. Nós temos um momento em que as cruzadas praticamente terminaram, mas temos aí uma América que é descoberta, né, em pleno século XV, e temos também os estudos de Copérnico, né, do movimento da Terra em torno do Sol, é dessa época, e nós temos uma trinca de peso, né, principalmente nas artes e na pintura, que nada mais são do que Leonardo, Rafaelo e Michelangelo. É brincadeira, né? Fala a verdade, tem momento mais pungente do que esse, né? Com tantas pessoas importantes como Dante, Petrarca, Boccaccio, enfim. A pintura, na verdade, se expande, né? E todo esse caldo de cultura também se torna um marco desse período chamado Renascença. Pode passar, Antônio Carlos, por favor. Nós temos, então, alguns marcos, como eu conversei com vocês, nessa nossa pequena viagem. Vamos falar um pouco de Florença, mas vamos falar um pouco desse período realmente da Renascença, que é um período muito marcado pela razão, né? Pela principal forma de conhecimento, mas, na verdade, é o surgimento, de fato, de um homem pensante, né? Que realmente começa a se colocar muito mais porque pensa, porque imagina, e porque dá asas à sua imaginação, e porque começa a ter cada vez mais em toda a sua arte, sua cultura, a matemática, as ciências da natureza. É uma época marcada pela exatidão do cálculo, e vai influenciando, toda essa cultura vai influenciando também o projeto estético dos artistas dessa época, né? Pode dar mais um clique, por favor? E aí a gente percebe, né, novas técnicas de proporção, de perspectiva, né, onde todos os artistas se aproximam cada vez mais da realidade, né? Essa exatidão, essa compreensão da natureza por meio do cálculo, saber exatamente a proporcionalidade, isso a gente vai ver muito nos trabalhos de Leonardo também, né? A riqueza de detalhes, a reprodução fiel das formas humanas, né? O cuidado, principalmente, que Leonardo tem com uma das técnicas que ele chama da técnica do esfumato, né? Pode dar mais um clique, por favor? E aí a gente vai percebendo que essa época, ela é uma época que, embora a Renascença começa a aparecer muito no século XIV e se firma principalmente no século XV, ela tem uma influência anterior, não é? De pintores anteriores que também tiveram como influência
a vida de São Francisco de Assis, né? Giotto, que é um dos primeiros expoentes, principalmente da Renascença, ele se espelha muito para poder criar suas obras e colocar os seus desejos, principalmente, né, na vida e na obra de São Francisco de Assis. Então, em um dos seus momentos, né, de sua criação, ele tem os ciclos franciscanos, né, no século XIV. Então, como é que a gente percebe, né, a mudança, principalmente de Giotto, né, influenciando o início, principalmente, da Renascença? A gente percebe na mudança da sua última fase, em termos da pintura, efetivamente, né? Por quê? Porque é nessa última fase que ele começa a trabalhar as formas geométricas estilizadas, ele começa a colocar nessa arte as pinceladas mais largas, as pinceladas mais fortes, não é? E ele vai observando principalmente a natureza, e aquilo que Leonardo vai expandir com essa técnica de esfumado, que é a técnica que vai, na verdade, assim, borrando um pouco mais os limites, não é? A gente nunca percebe um corpo humano tão delimitado, a gente realmente vai perceber os sombreados que existem entre as mãos, entre o rosto, entre a própria natureza. A gente vai ter chance de olhar um pouco mais aqui as outras obras também. E isso a gente percebe nas obras de Giotto. Ele já traz isso, quando ele mostra nos seus ciclos franciscanos esses detalhes da vida de São Francisco, já com essas características também. E então, ele é um grande influenciador. Tanto é que, assim, Giotto é o primeiro artista que é trabalhado nos Gênios da Pintura, não é? Então, ele é realmente um precursor, ele traz essas informações, né? essa mudança. A gente percebe, na verdade, assim, a necessidade do artista de enveredar por novos caminhos, né? Procurar novas coisas, sair um pouco mais daquele seu estilo. Pode passar, por favor. Pode dar mais um clique aí. Mas, embora tenhamos toda esse caldo de cultura, né, da Renascença, e essa vinda de Giotto já trazendo esses novos ares para esse momento, nós temos aqui esse grande expoente, que é Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci, que viveu entre abril de 1452 a maio de 1519, né? Leonardo, na verdade, é filho de Caterina e também filho de Piero. Piero era um tabelião da época, né? Uma pessoa influente da época. E quando Caterina engravida, Piero fala, não vou casar com você e não vou dar um nome para este nenê que está nascendo, né? Então, de fato, Leonardo é criado pela mãe e pelo avô materno, mas o pai sempre está por perto, o pai sempre conversa, percebe e tal, não dê um nome a ele, não é? De fato, ele não tem um sobrenome de peso, mas Piero se preocupa com ele, começa a perceber, né, no seu jeito, na sua curiosidade, no seu olhar para as coisas, que é um menino diferente. É alguém que realmente tem um talento diferente. E por perceber esse talento, Piero, então, faz o que com Leonardo? Tira Leonardo de Vinci, da sua cidade, e o leva a Florença, e o deixa nas mãos de Verrocchio, que já era um grande pintor da época, e que tinha um grande ateliê, e que trabalhava com um número grande de aprendizes, e ele, então, abraça Leonardo, traz Leonardo para trabalhar consigo, né, para ser o seu grande aprendiz. Então, é um primeiro momento, Leonardo estava aí entre 15 e 16 anos, mais ou menos, quando segue para Florença, e começa realmente a ter os seus primeiros traços da pintura, né, a conhecer melhor os seus primeiros traços. Leonardo é uma criatura, né, é uma figura muito bonita, né? Mas também muito inteligente. Mas, por ser muito bonito, Verrocchio o tem como modelo para o seu próprio Davi, não é?
Ele também, Leonardo passa a ser um modelo para ele nesse sentido, mas por conta de sua beleza mesmo. Mas o que prevalece mesmo na vida toda de Leonardo e todos os momentos pelos quais ele passa é a sua inteligência, é a sua curiosidade, é o seu desejo de aprender mais. Então, Verrocchio percebe isso e dá na mão dele, principalmente, né, um primeiro quadro onde eles pintam juntos, que é o Batismo de Cristo. Nesse Batismo de Cristo de Verrocchio, não do próprio Leonardo, mas de Verrocchio, onde Leonardo já se coloca realmente como um aprendiz assim, muito acima daquilo que Verrocchio podia imaginar. Verrocchio deixa, né, no seu primeiro trabalho de aprendiz, já com mais experiência, deixa um anjo, né? A gente vai ver um pouquinho essa figura mais para frente, mas o anjo que é pintado, o anjo de Verrocchio, né? Que é pintado no Batismo de Cristo, é totalmente de Leonardo, né? Ele deixa Leonardo pintar à vontade. E aí ele percebe que realmente Leonardo é alguém acima da média, né? É alguém que realmente tem um talento acima daquilo que ele realmente também esperava dos seus aprendizes. E aí, assim, Leonardo, ele não se fixa somente na questão da pintura. Por conta da sua curiosidade, por conta do seu desejo de aprender mais, ele amplia os seus horizontes, amplia. Ele vai estudar o voo dos pássaros, ele vai fazer o esboço da primeira máquina voadora, ele vai seguir pelos caminhos da engenharia militar, ele passa a ser engenheiro militar de César Borgia, ele estuda hidráulica, estuda os canais de água. Pode clicar mais uma vez, por favor, Antônio Carlos? Ele estuda anatomia, o movimento do corpo humano, da ótica, da botânica, da geologia, ele estuda assuntos para drenar pântanos, enfim. Leonardo é aquela figura inquieta, aquela figura que é o que a gente chama na ordem como um ponto de interrogação ambulante. Ele é muito curioso, ele não se fixa somente num único detalhe, ele vai atrás, porque também todo esse conhecimento é expresso na sua arte, na sua pintura, principalmente, né? Pode dar mais um clique para mim? E Leonardo, vivendo, né, dos 15 aos 16 em Florença, né? Quando já chega lá perto dos 30 anos, ele sente que ele precisa realmente alçar voos maiores. E que em Florença ele já aprendeu tudo o que tinha, tal, e ele queria muito ir para Milão, muito, porque em Milão estava realmente tendo um novo grupo de pintores italianos que estavam se desenvolvendo com outras técnicas, com novas coisas. Então, o que ele faz? Ele escreve uma carta para o governador de Milão, Ludovico, o Mouro, conhecido da época, e ele escreve uma carta assim, maravilhosa. E ele enaltece tudo aquilo que ele conhece, tudo. Então, ele coloca na carta que ele é um grande estudioso dos voos, que ele desenhou a máquina voadora, que ele entende de hidráulica, que ele tem o curso de engenharia militar, que ele já fez atividades de ótica, de botânica, enfim, ele coloca tudo isso na carta. Tudo, 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 tudo. E, por fim, ele termina a carta de que forma, gente? Pode dar mais um clique para mim? Ele diz assim, no final da carta: caro senhor governador de Milão, além de tudo isso, eu também sei pintar. Vocês imaginam isso? Ele é simplesmente, pode dar mais um clique, a figura responsável por essas duas maravilhosas obras que chegaram até nós. A Última Ceia e a Mona Lisa. E ele, com toda a sua simplicidade, com toda a sua humildade, escreve para Ludovico dizendo: eu também sei pintar, né? De vez em quando eu dou umas pinceladas aqui, outra ali. Fala a verdade. É dessa figura extraordinária, né, que a gente está comentando, que a gente está falando.
né? Ele trata a Última Ceia e ele cuida da Mona Lisa. Mona Lisa é um quadro que fica com ele até os últimos dias. Pode passar, por favor. O seu estilo e o seu legado. O que ele deixou para nós, né? O que a gente já comentou até aqui, mas tem mais coisas. O que ele deixou para nós? Pode dar mais um clique também? Como eu comentei com vocês, como Leonardo, teoricamente, né, era um filho meio bastardo, ele não teve acesso às obras clássicas, né? Ele não foi alguém levado para realmente estudar como os outros aristocratas da época, não é? Como os filhos que eram realmente legítimos tinham todo esse direito. Por conta do que aconteceu com ele no seu nascimento, ele não teve acesso às obras clássicas. E por conta disso, e ainda bem, talvez, eu acho, né, na minha opinião, ele desenvolveu uma visão muito original, muito. Ele aprendeu por si próprio, né? E Leonardo era canhoto, né? Já não bastava não ter acesso às obras clássicas, a um estudo clássico, ele também era canhoto. Então, ele desenvolve. Oi? Para a época, era realmente algo assim extraordinário, e era um problema, né? Na verdade, assim, tem essas questões mais enigmáticas, quando a gente brinca que ele era canhoto e tal, e é por conta disso que ele escreve, né, no sentido contrário, é por isso que muitas vezes o pessoal fala, não, precisamos de um espelho para ler o que Leonardo escrevia. Era verdade, porque ele acabou realmente desenvolvendo um estilo muito original, não é? E acho que uma das coisas que a gente pode aprender com ele, né, é a fazer o mesmo, né, a desenvolver muitas vezes tanto na nossa pintura, quanto na arte, e quanto na nossa vida, de a gente realmente fazer algo que seja diferente, que seja agradável e que seja original. Pode dar mais um cliquezinho também. Leonardo era um amante da amizade, né? Para ele gostava muito de trabalhar com outras pessoas. Ele aprendeu isso com Verrocchio, né? Ele trabalhava com vários aprendizes lá, e ele, quando segue para Milão, e ele também depois vai ter o seu próprio ateliê, ele realmente trabalhava com muita gente, porque ele achava que ele tinha que partilhar o conhecimento, ele tinha que partilhar aquilo que ele sabia fazer, e ele poderia, ao partilhar, também aprender com os outros, né? Ele tinha um coração era uma pessoa bastante generosa, né? Muito generosa. Com ele, artistas aprendiam a ciência da perspectiva e como os ângulos de incidência de luz produziam sombras e a noção de profundidade, pois ele mesmo se esforçava para perceber formas e sombras com uma precisão impressionante. É nesse momento que essa técnica de esfumato cresce ainda mais, que ele realmente trabalhava muito, ele estudou ótica, efetivamente, por conta principalmente do ângulo, né, de perspectiva, da onde vinha a luz, aonde tem sombra, como é que você faz a sombra, que cuidados você tem que ter, principalmente na pintura, no desenho, né, em todo tipo de arte também. Pode passar, por favor. Outra coisa interessante do estilo do Leonardo, ele não tinha medo de errar. Ele experimentava. Ele era tão curioso que, no momento em que ele realmente percebia que ele poderia ver alguma coisa, ele ia experimentar, ele ia atrás, né? Ele não tinha esse medo. Ele muitas vezes colocava assim, olha, é melhor a gente absorver e depois aprender. Olhe, observe, sinta, experimente. Isso tudo vai trazer o aprendizado, né? E ele dizia, primeiro devo fazer algumas experiências e só então prosseguir. Ele fazia isso misturando as tintas, as têmperas da época, o gesso úmido com o gesso seco. Isso trouxe muitas coisas para ele, muitos grandes aprendizados também, né? E muitas dificuldades, né? Principalmente quando ele pintou a Última Ceia, né? Ela foi pintada numa parede, e muitas vezes é uma parede que não era realmente própria para aquele tipo de pintura, tal.
E isso chegou até nós realmente que tinha que chegar, porque realmente assim ele sofreu muito, né, na mistura das têmperas, na mistura com o gesso úmido e depois o gesso seco. Então, algumas coisas preservaram, outras não, precisaram realmente de restauração ao longo do tempo para realmente poder chegar até nós, né? E Leonardo dizia, né, a minha intenção é a de consultar primeiro, é ter a experiência, e depois, sim, traduzir isso pela razão. Então, primeiro eu sinto, eu experiencio e depois eu uso o meu raciocínio para isso, né? É nesse momento também que Leonardo, aos poucos, vai desenvolvendo uma técnica de anotações. Ele tem N cadernos, né? N cadernos de anotação, de desenho, de uma série de coisas, porque ele vai realmente experimentando, vai fazendo anotações e vai realmente pensando sobre isso e colocando isso, né, depois no seu próprio dia a dia. Pode passar, por favor. Nós temos também aqui o outro lado de Leonardo, né? Se, por um lado, ele vai atrás das descobertas científicas, do estudo, né, da ótica, da botânica, da hidráulica, de uma série de outras coisas, por um outro lado, ele desenvolve suas ricas fantasias, ou seja, ele tem uma imaginação muito grande. Então, ele vai unindo aquilo que ele vai percebendo, que ele vai absorvendo dos seus estudos, mas ele também vai imaginando uma série de outras coisas de como é que aquilo pode se traduzir, né? Então, essas descobertas, essas ricas fantasias, são duas linhas que se cruzam muitas vezes ao longo de toda a vida de Leonardo. A gente vai perceber isso ao longo de todo o seu percurso, vamos assim dizer. E a criatividade, né? Para ele, a verdadeira criatividade envolve a habilidade de combinar a observação com a imaginação. E, desse modo, borrar os limites entre a realidade e a fantasia, né? Isso, quando se expressa na arte, principalmente na pintura, a gente precisa colocar realmente esse aspecto entre o que é real e o que é fantástico, né? A gente percebe, né, muitas vezes, que nem no rosto do Salvator Mundi, que está aqui, né? Essa expressão, né? Aqui a gente percebe o esfumato, se vocês olharem aqui nessa região do pescoço, ela tem um sombreado, né, que vai de cima até abaixo do pescoço, onde realmente assim mostra esse detalhe. Você sabe que está lá, mas não tem uma linha divisória, não tem uma marcação divisória. Não é? Então, essa é a grande técnica dele, né? A técnica dos cabelos cacheados, se vocês olharem, né? Observarem. Então, essa técnica é toda que vai esfumar, é como se realmente assim esses tons claros e escuros fossem se mesclando ao longo do tempo para dar essa leveza e essa beleza na obra, né? Pode passar, por favor. Aqui a gente tem a Madonna dos Rochedos, né? Assim, mas eu já vou falar um pouco dela para vocês. Cada momento incorpora aquilo que vem antes dele e também o que vem depois. Leonardo, ao ler a natureza, e isso é um legado para nós também importante, né, na nossa vida, né, na nossa vida muitas vezes muito corrida e muito cheia de informação hoje, nós temos muitas vezes olhar só o momento, perceber só aquilo que está acontecendo agora, nesse exato instante. Uma coisa que a gente pode aprender com Leonardo é que sempre existe um antes e sempre existe um depois. E que aquilo que você está fazendo tem essa mescla, tem essa amálgama, né? Ele sempre diz assim, os extremos devem ser evitados em tudo, né? Por quê? Porque se a gente for pensar, no caso da pintura, o excesso de luz produz a crueza dela. E a falta de luz impede que nós vejamos a beleza da pintura. Então, Leonardo é aquele que lê a natureza,
que observa, que toma conta. Ele, para nós que somos todos Rosa Cruzes, né? Leonardo também dizia que tudo que está na natureza é transpassado pela força vital. E isso precisa transparecer também na arte e na pintura, né? Na Madonna dos Rochedos, que está aqui, que vocês tanto veem, ele diz assim, aqui as pedras respiram, o céu respira, a Madonna respira. Você consegue perceber, se você olhar em cada detalhe, o cuidado que ele teve com essa obra, né? Então, ele diz assim, esta obra precisa realmente resplandecer a natureza, ter o cuidado com ela. Então, é nesse sentido que a gente também percebe essa interiorização de Leonardo, que transporta para a sua pintura, transporta para a sua arte também, né? E é isso que é um dos legados que ele deixa para nós também, essa questão do tempo, essa questão de ler a natureza, que muitas vezes tem tantas coisas que passam por nós, e hoje, nesse mundo tão apressado, a gente deixa de perceber pequenos detalhes. E a gente, muitas vezes, para decidir, né, nas nossas vidas, nas nossas escolhas, por força dessa falta de tempo, a gente escolhe um dos extremos, né? Ou sim, ou não, é isto ou aquilo. E Leonardo diz, evite isso, evite, né? Porque a gente precisa ver o que tem de mais belo na natureza. Pode passar, por favor, mais uma. A curiosidade, né? Esse ponto de interrogação ambulante que tanto nos pedem, né? Como Rosa Cruzes também sermos, ter esse lado curioso, é uma atitude perene na vida de Leonardo, em todos os momentos, né? E a gente percebe na arte que tanto os seus fascínios quanto os seus temores são expressos por meio da sua própria arte, sejam nos seus desenhos, sejam nos seus estudos, ou seja na sua pintura, né? Aqui é o quadro de Santana com Maria e o menino. Esse é um dos quadros que também fica com ele até o final, um dos quadros que ele mais gostou, né? Por quê? Porque aqui ele trabalha muito, e eu trouxe ele porque ele trabalha muito a questão de luz e sombra, né? A questão da perspectiva, a questão das dimensões, né? Aprendeu que o uso de sombras e não de linhas era o segredo para modelar objetos tridimensionais em uma superfície de 2 dimensões. Nós trabalhamos nas telas, são 2 dimensões. Como dar esse efeito? Que cuidados temos que ter? Então, esse jogo de luz e de sombra, aquilo que está mais distante de nós, está mais borrado, está mais suave, está mais distante. Quando vocês viajarem, prestem atenção. Quando a gente olhar o horizonte, aquilo que está mais distante de nós está mais suave, está mais light, não tem aquelas cores totalmente definidas daquilo que está mais perto de nós. E é o que o Leonardo traz para nós nesse jogo de luz e sombra, para que a gente também tenha essa perspectiva da tridimensionalidade. Então, esse é um quadro que ele também traz consigo e vai trabalhando a cada momento de sua vida para colocar a luz e para colocar as sombras também. Vamos lá? Vamos seguir? Então, de tudo isso, o que podemos aprender com Leonardo? O que ele traz para a gente, né? Pode dar mais um clique? O que a gente pode tirar de proveito? Em primeiro lugar, seja curioso, incansavelmente curioso. Não deixe que as respostas prontas façam parte da sua vida. Vá buscar alguma coisa a mais. Busque o conhecimento pelo simples prazer da busca. Quantas vezes, não é? Nos é colocado, não, você tem que aprender porque tem que passar no vestibular, porque tem que aprender para fazer tal coisa, porque tem que aprender para colocar isso no trabalho, porque tem que aprender por uma série de outras questões. Leonardo sempre diz assim, também tenha aquele conhecimento que você quer ter, aquilo que te dá prazer.
aquilo que realmente vai fazer sentido para a sua vida também. Um outro aspecto importante que a gente pode aprender com Leonardo: conserve a capacidade de se maravilhar diante das coisas. Quantas coisas às vezes passam despercebidas por nós, mas se a gente tiver um olhar atento, certamente a gente vai se maravilhar. Ele dizia: observe, observe, observe. A observação carece de tempo, que muitas vezes esse tempo de hoje nos atropela. Dentro do nosso momento, o que a gente pode fazer para dar uma pausa, para observar um pouco mais? Comece pelos detalhes, né? Veja muitas vezes aquilo que está invisível. É isso que a gente quer trocar, que a gente quer também trazer para nós nessa noite, nesse nosso petit tour. Vamos seguir? Outro aspecto que a gente pode aprender com o Leonardo, né? Distraia-se. Quantas vezes, né, a gente tem tantas responsabilidades, tem tantas coisas para fazer no nosso dia, não é? É uma agenda atrás da outra, um horário atrás do outro. Ele fala: tem um momento para se distrair, para olhar, para buscar coisas que você quer. E ele também dizia assim: respeite os fatos. Muitas vezes a gente já quer mudar aquilo que está ali, né? Ele diz assim: se os fatos estão ali, respeite-os. Por algum motivo, eles estão ali. E a gente deve realmente respeitá-los. Uma outra coisa interessante na vida de Leonardo que eu trouxe aqui, que é esse procrastine, né? Procrastine aqui na vida de Leonardo é uma coisa muito interessante, porque ele sempre achava que dava para fazer melhor. Ele sempre achava que um quadro não estava tão bem pintado porque ainda não tinha as têmperas, não tinha as tintas, não tinha o óleo, não tinha aquilo que realmente ele precisava para aquele momento. Então, ele deixava assim: não, eu não vou terminar o quadro agora, porque ainda vai surgir uma tinta especial que vai melhorar aquilo que eu estou fazendo aqui. Ainda vai surgir um pincel com um chanfrado diferente que eu vou poder fazer um detalhe a mais. Ele sempre tinha isso com ele, de deixar as coisas um pouco, vou dizer assim, amadurecerem, sabe? Aquelas coisas, quando a gente quando pinta também, muitas vezes você dá uma primeira pincelada na tela, depois você esquece ela um pouquinho ali, deixa ela secar, deixa ver e vai passando por ela e vai olhando, você fala: não, eu vou dar mais uma pincelada aqui, vou fazer mais um traço ali e tal. Então, esse lado do procrastine aqui para Leonardo tinha esse sentido, né? Muitas vezes, do que a gente poderia fazer com que o perfeito fosse inimigo do bom, sabe? Eu sempre posso melhorar, eu sempre posso fazer algo mais. Um outro aspecto que a gente pode aprender é: pense visualmente. Leonardo tinha uma imaginação maravilhosa, né? Então, ele pensava de uma forma visual. E isso o ajudava muito na sua vida também. Então, é um detalhe que a gente também pode aprender com ele. Evite fechar horizontes. Quantas vezes a gente fala: ah, não, tá bom assim, não vou fazer diferente, não chega, não vou pintar mais, não vou fazer mais. Não. Deixe de fechar horizontes, né? Deixe eles sempre abertos, amplie, troque, converse com mais pessoas, né? A diversidade, ela é muito boa, porque também ela nos traz desafios, né? Faça com que seu alcance seja maior do que a sua compreensão. Então, às vezes a gente não entende algumas coisas. Então, faça com que tente enxergar além, tente ir um pouco mais além do que aquilo que a gente faz no próprio dia a dia. Pode passar, por favor. Alimente sua fantasia. E aí, Leonardo dizia assim também: crie para você, não só para atender os outros. Aqui, na verdade, uma frase dele mesmo, porque muitas vezes os artistas daquela época tinham seus patronos, né? Então, o trabalho que eles faziam efetivamente era para satisfazer as pessoas que pagavam pelos seus próprios serviços. Então, muitas não era aquilo que ele gostaria de fazer, mas sim para atender a uma solicitação dos seus próprios patronos, né? Mas ele dizia assim, até para os seus próprios aprendizes, né?
tem um espacinho. Abre um espacinho para você, além daquelas telas que você tem que pintar para atender aos patronos, você faça alguma coisa para atender os seus próprios caprichos, para atender os seus próprios desejos. Então, quantas vezes a gente se deixa, né, de atender os nossos desejos tão profundos para só atender os desejos dos outros? Então, eu acho que assim, é alguma coisa também que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né? E trabalhe em conjunto. Leonardo sempre diz, a partilha, o desejo de trabalhar em conjunto é muito bom, né? E um outro aspecto, né? Vou falar um pouquinho depois, mas aqui eu trouxe o desenho de um exemplo de um dos cadernos de Leonardo. Imagina, ele tem N cadernos. Muitos deles não chegaram até nós, mas alguns deles chegaram e realmente é uma riqueza de detalhes, né? Esses desenhos, esse cuidado com a anatomia, as lições. Então, ele, além de fazer as anotações, ele fazia os desenhos. Sabe aquele pensar visualmente? Ele também acabava desenhando, né? E ele, tudo que ele tinha que fazer, até para não esquecer, ele fazia listas. O que eu não posso faltar, o que tal? Ele fazia listas. Um detalhe muito curioso, só para a gente já ir caminhando também, mas nessas listas, olha só, quando no final da vida da mãe dele, a mãe dele veio morar com ele, né? E ele realmente assim, ele fazia listas dos proventos que ele dava para a mãe, das coisas que ele comprava para a mãe. E uma das coisas que ele fez uma lista de tudo, com muitos pormenores, foi quando ela veio a falecer. Ela ficou com ele 1 ano. Depois de 1 ano, ela faleceu e ele realmente assim, se sentiu muito tocado. Então, ele fez realmente assim, uma cerimônia fúnebre para ela com muita riqueza, com muitos detalhes e tudo, e ele fez uma lista de tudo que ele não podia esquecer, né, daqueles preparativos. Então, as velas, os padres, enfim, tudo que vocês possam imaginar, ele fez, assim, tem uma riqueza de detalhes dessas listas, e isso está no livro do Walter Isaacson, que vocês podem olhar depois, assim, ele faz realmente minuciosamente esses cuidados. E tudo que ele observa, ele faz anotações em papel, tudo. Né? Não é que nem nós, que muitas vezes agora, principalmente, né, nesse momento novo, a gente bota na nuvem e seja o que Deus quiser. Né? Não, para Leonardo não, ele anotava a coisa e anotava em papel. Então, eu também recomendo a vocês que algumas coisas muito preciosas vocês também anotem nos seus papéis. Né? E estejam como bons Rosacruzes, sempre abertos ao mistério, né? Sempre abertos a este contato com a natureza e com esse ser maior. Leonardo também tinha esse cuidado, né? Era uma pessoa muito ligada à natureza, ele era vegetariano exatamente por respeito à natureza, já naquela época, né? Vamos seguir? Bom, aqui eu trago só como uma curiosidade, porque em 2020, teve uma exposição no Museu da Imagem e do Som, né, e que foi uma exposição que eu ganhei de presente, porque eu faço aniversário em janeiro, então, no dia 31 de janeiro de 2020, um pouco antes da pandemia, graças a Deus, teve a oportunidade, teve essa exposição em São Paulo, né, que foi a exposição sobre Leonardo da Vinci, e que o meu marchand, meu Alfredo, querido, que está aqui do meu lado, que segura sempre a minha mão, né, e que me deu de presente esse passeio, né, por essa riquíssima exposição, riquíssima, sobre Leonardo da Vinci. Né? Então, falaram muito, principalmente, do homem vitruviano, né? Homem vitruviano que já existiam outras personalidades que já tinham desenhado o homem vitruviano, mas o que passou para a história mesmo, com essa riqueza de detalhes, foi o homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Pode passar? A gente tem aqui, eu trouxe algumas fotos só, né, dos inventos, né, dos detalhes, principalmente, da obra de Leonardo, né, aquilo que ele desenhou, as máquinas voadoras, quer dizer, os precursores do voo. Ele era muito encantado ele sabia que o homem um dia ia voar. Né? Ele tinha certeza disso, e isso realmente fez muita diferença em tudo aquilo que ele desenhou e colocou em prática. Né? Tem muita coisa aqui que, assim, séculos, né,
sabe, como a gente diz, Leonardo é realmente um homem à frente, foi um homem à frente do seu tempo, porque aquilo que ele realmente imaginou, hoje é realidade e realidade acima, né, de tudo aquilo que ele pôde colocar também, né? Então, os seus desenhos, as suas preocupações, né, esses dois exemplos aqui, daquilo que foi possível realmente colocar em prática, né? Colocar no real, tirar do papel e colocar no real também. Então, trouxe essas fotos para compartilhar um pouco com vocês dessa exposição que a gente teve. Pode passar mais uma? E aqui, como eu comentei com vocês, né, essas 3 grandes obras que Leonardo achava que elas não estavam completas, que, à medida que o tempo fosse passando, ele ia adquirir realmente outras tintas, outras tonalidades, outros materiais para realmente ainda trabalhar nessas obras. Então, Mona Lisa, Santana, a Virgem e o Menino, e São João Batista, foram as 3 obras que realmente ficaram com Leonardo até os seus últimos dias, e foi depois legada, né, ao quem cuidou do seu espólio, que foi o Salai, alguém que viveu com ele a vida inteira, né? Mas essas obras realmente ficaram com Leonardo, realmente, porque ele tinha esse desejo de que as obras não estavam ainda terminadas e que podiam, em algum momento, ter esses cuidados também. Pode passar, por favor? Mais um clique. Então, para finalizar, eu trago aqui 2 depoimentos, um de Arthur Schopenhauer, que diz assim: talento é acertar o alvo que ninguém acerta, mas genialidade é acertar um alvo que ninguém vê. Pode passar mais uma, por favor? E uma fala do Steve Jobs, que também está no livro, que fala sobre a genialidade, né? Sobre os gênios. Enquanto alguns os veem como loucos, nós os vemos mesmo como gênios, porque as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são as que, de fato, mudam. E a gente agradece muito por ter Leonardo até os dias de hoje, com suas grandes obras. Pode passar mais uma, por favor? Isso era o que eu tinha realmente preparado para o nosso petit tour desta noite. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham apreciado, e que se apaixonaram por Leonardo, como eu realmente também sou uma apaixonada por ele, vocês possam ler essas obras, principalmente Leonardo da Vinci, de Walter Isaacson. Eu não ganho nada por isso, né? Não estou fazendo aqui nenhum merchandising, mas, assim, é uma obra muito detalhista, que traz aqui, eu trouxe só um pequenino excerto para dividir com vocês nessa noite. Eu queria muito agradecer por essa oportunidade. Obrigada. Nós é que agradecemos. Maravilhosa apresentação. A Soror Valéria quer falar só um minutinho que eu vou liberar aqui, tá bom? Estou liberando o chat e o som. Pode falar, Soror. Muito obrigada, Frater. Bom, eu tenho muita coisa para falar, vou tentar resumir, porque também sou uma apaixonada pela história da arte, né, Soror Rita? E, quer dizer, pela história e pela arte. E pela história da arte, porque associa as 2 coisas, né? Eu sou psicóloga, sou sua colega de profissão, só para você poder identificar um pouquinho, né? Então, sou Soror Rosa Cruz, obviamente, também. Então, a gente, quando estuda Leonardo, a gente pode ver vários simbolismos também na arte dele, né? Eu até entendi por que a Soror não quis tocar no assunto, porque aí seria todo um curso e não daria uma pequena palestra, como nós tivemos, né? Mas uma coisa que eu gostaria que se a Soror poderia esclarecer, ou alguém que estiver presente, né? Eu, apesar dos meus 32 anos de ordem,
assim, ontem, conversando com um frater, até para fazer propaganda da sua palestra, infelizmente ele não está aqui conosco, é um frater da loja do Distrito Federal, frater Antônio Bedran, talvez alguém o conheça, porque ele participa de muitas lives, ele tem muito conhecimento, e ele me disse o seguinte, que é o que me causou espanto, né? Bom, que Leonardo teria sido Rosa Cruz, eu, sinceramente, ainda não li, não sei se... Aí é uma das minhas questões, né? Se a Soror ou alguém tem esse conhecimento. Eu acho que, assim, oficialmente, talvez não, né? Não tenha deixado isso, né? Por escrito, alguma coisa, né? Oi, Frater João. Era maçom e Rosa Cruz também. Ah, era? Ah, então, muito obrigada. Já esclareceu uma das minhas questões. A segunda que me causou espanto, e até ele deixou aqui escrito, né? E eu faço questão de ler, porque, sinceramente, e a gente sabe que é uma obra polêmica, né? A questão da Mona Lisa. Muitos dizem até que era um homem travestido, enfim, tem uma série de questões aí que depois talvez a Soror Rita, se quiser abordar, logicamente poderá ficar à vontade, né? Mas o que eu gostaria de saber que esse frater Bedran me escreveu, eu vou até ler a citação dele no nosso bate-papo aqui, ele escreveu assim, Soror, uma das pérolas das monografias antigas, guarde consigo. Mona Lisa foi Rosa Cruz e foi Columba. Aí eu falei, olha, realmente eu não sei se ele estava exagerando um pouco ou se realmente eu, apesar dos meus anos de ordem, eu nunca tive esse acesso a essa monografia que falou tal coisa, ou enfim, já que o Frater João acabou de falar aí, eu não sei se alguém tem esse conhecimento para me dizer se ela foi Columba. Eu não sei, não. Aí fica difícil. Mas maçom e Rosa Cruz, com certeza. Para falar de Da Vinci é tudo maravilhoso, né? Porque realmente. É um gênio fora de sua época. Não dá para falar. Só para vocês terem uma ideia do quanto eu sou fã, olha o meu mousepad aqui, olha. Se der para ver. Isso é que é ser fã. Isso é ser fã. Eu também sou fã, viu, Frater João? Eu não tenho um mousepad desse, mas eu também sou muito fã dele. Tanto é que eu agradeço também Soror Yara, viu, pela palestra e pela indicação do livro. Eu quero ler esse livro quando puder. Muito agradecida, viu? Mas, enfim, era isso que eu queria deixar aí. Frater João já esclareceu. Agora, a questão da Columba, então, fica no ar. Aí não fica sei difícil. Essa questão da Columba aí, essa fica no ar, Soro. Acho que forçou um pouco, né? Dizem, Mona né, Lisa, que Mona Lisa é um quadro transvestido, né? Tem essa história também. Tem, a gente também. não tem como afirmar nada disso, né? É por isso que eu falei que é um quadro muito polêmico, né? É um quadro idolatrado e, por isso, muito polêmico, né? Não, são duas obras de Da Vinci que essas vão se perpetuar na história, que é A Última Ceia e Mona Lisa. Esses dois não tem o que... Esses estão imortalizados, né? Claudiara, ia falar alguma coisa? Eu só ia comentar, né? Mas comentar um pouco da Mona Lisa, nesse sentido que a Soror comentou, no próprio livro ele esclarece um pouco sobre essa questão, se Mona Lisa seria uma mulher, na verdade, assim, até onde se sabe, ela foi uma encomenda de Il Giocondo, né, naquela oportunidade, e o Leonardo começa realmente a fazer o esboço da Mona Lisa, ele faz várias vezes e tudo, tem vários esboços dela preparados, mas ele não chega assim, a fechar realmente o rosto e tal, e como ele tem um herdeiro, vamos assim dizer, e esse herdeiro é alguém com quem ele se relaciona, e ele é muito bonito, e por ser uma pessoa muito bonita tal,
o que o livro também coloca é que esse sorriso da Mona Lisa, o estilo do rosto, efetivamente, é o estilo do Szalay, que é o que realmente conviveu com Leonardo e que ele realmente precisava finalizar o modelo, né? E como eu acho que ele não gostava muito da Dona Gioconda, né? Então eu acho que ele procurou um modelo mais bonito. Então, mas assim, isso, né, brincadeiras à parte, mas o que o livro conta efetivamente é que ele tomou Szalay como um modelo para realmente fazer o sorriso da Mona Lisa. Por isso que fica essa incógnita, né? Esse olhar, esse quadro que tanto nos encanta e, na verdade, parece um quadro enorme, é um quadro tão pequenininho, né? Faz um sucesso danado, mas ele é realmente pequeno, né? Ele é bem minúsculo, né? Um quadro que realmente chama muito a atenção, né, onde ele trabalha toda a técnica dele de esfumato também, a gente percebe bem essas técnicas. Verdade. Essa questão do olhar, né, ele trabalha a perspectiva, né? Se você olhar assim, para onde você... É como se ela realmente seguisse a gente, né? Quem já teve a experiência por conta desse trabalho de perspectiva, mas essa é a base dele, a base da ótica, né? Que ele estudou muito, com muito afinco, realmente, porque ele achava que ele precisava ter esse cuidado com aquilo que acontece na natureza, ele também trabalhar nas suas obras, né? Então, é isso. Tá certo, obrigada. Só para completar, Frater João, essa sua informação dele ter sido maçom e Rosa Cruz, ele registrou em algum lugar? Como que vem essa história? Olha, as monografias trazem isso que eu queria saber. Uma exposição que teve no Rio de Janeiro, no Centro Cultural do Banco do Brasil, sobre Leonardo da Vinci. E lá constava isso. Por isso é que eu tenho essa certeza, porque estava escrito lá, no Centro Cultural do Banco do Brasil. Foi até onde eu comprei o mousepad, eu comprei vários produtos de Da Vinci, né, que estava sendo vendido no Centro Cultural Banco do Brasil. Tá certo. Tinha escrito lá que ele era maçom e Rosa Cruz. Agora, a Soliara pode ter uma história melhor para falar, né? Sabe mais. Não, na verdade, eu não tenho essa informação. Agradeço muito o Frater de ter colaborado, porque realmente essa informação aqui não tenho. Constava no Centro Cultural Banco do Brasil, uma exposição do próprio Leonardo da Vinci. Inclusive, experimentos dele, tinha lá o famoso tanque de guerra exposto, paraquedas, enfim, vários projetos dele, né? Inclusive o corpo humano, tinha um boneco de um corpo totalmente estudado por ele, enfim. E lá falava muito, porque ele era apaixonado também, né, pelo estudo do corpo humano. Sim. Não sei se vocês tinham esse conhecimento. Ele tinha essa paixão pelo corpo humano, né? Até por conta do desenho, né? O corpo humano era muito cultuado, muito cultivado. Então, assim, as articulações, o trabalho das mãos, se vocês olharem com detalhes, né? Os pés, principalmente de Santana, a Virgem e o Menino, ele trabalha com uma riqueza de detalhes. Uma das coisas que ele coloca era as articulações, né, de braço, de perna, de pés, tal, que ele queria realmente reproduzir de tal forma, com uma riqueza de detalhes, né? Com uma perfeição, que ele, no livro, conta que ele, na verdade, assim, depois ele foi se confessar com o padre, mas ele realmente comprou alguns cadáveres, né, e ele foi estudar para dissecar, ele dissecou para realmente entender como é que funcionavam os tendões, o movimento dos músculos, uma série de outras coisas. Eu não queria chegar tão profundo, mas como a senhora chegou, mas era mais ou menos isso aí mesmo. O que eu ouvi dizer, inclusive, é que ele roubava cadáveres à noite. Ele tinha um esquema ali, né, que eu não sei como é que era, né? Porque a Igreja Católica, logicamente, era totalmente contra isso, né? E, enfim, são outras questões aí que talvez numa outra palestra possa ser abordada, né? Mas também, só para completar, Soror, eu acho interessante, também foi num dos cursos, né, que eu fiz, a Madonna das Rochas, parece que tem 2 quadros que ele fez, né? Então, e
a questão da triangulação que ele faz nas figuras, quer dizer, por isso que eu falo que, se ele não era um Rosa Cruz assumido, pelo menos ele tinha muito de místico. Levava jeito, né, Soro? Exatamente, do Brasil, porque você vê confirma. a posição do menino Jesus, de São João Batista, os símbolos que são feitos, aquele quadro é extremamente simbólico, né? Para quem vê, né? Para quem tem olhos de ver, como a gente Para fala, nós, né? Rosa Cruzes, conseguimos ver isso de uma forma que o leigo não vai ter essa visão, né? Não tem esse conhecimento. Exatamente. Entendeu? Então, o simbolismo, os sinais, os desenhos dele, tudo ele deixa claro. Em algumas coisas ele deixa claro, ser maçom e outras Rosa Cruz. Eu acho que o Frater Alex quer falar. Hein? É outro que também tem um conhecimento enorme. Frater Alex, a palavra é sua. Não, Frater, paz profunda a todos. Ô, Sorella, nós temos uma coisa interessante. Eu não vejo a coisa que Leonardo tinha com o corpo humano, eu também não vejo a coisa mais bela do que um corpo humano. Né? Só a criação dele, a perfeição, se a gente for conhecer a história, quando foi criado o ser humano, por isso os psicólogos, às vezes, têm problemas com as pessoas. Que pense bem. Valéria, contigo, hein? Não, e com a Sororiara também, ele está cutucando, mas tudo bem. Mas isso daí, se você for conhecer antropologicamente, quando você fala das 12 tribos de Israel ou sobre os 12 titãs lá na Grécia, você está falando que houve 12 seres que se cruzaram para criar esse homem que nós somos hoje, o Homo sapiens e sapiens. E esses seres as pessoas que fazem meditação, por exemplo, quem vê muita música, por exemplo, mongol, você vê esse som desses seres. Aquele negócio como se você estivesse num mundo astral, né? Um mundo diferente do que nós conhecemos. E isso é que está dentro do DNA do ser humano. É difícil você lidar com isso. Né? Esse é o grande problema. Por isso tem um experimento na ordem que eu adoro e faço desde a época de átrio, que é aquele experimento. Quando você for dormir, pense da hora que você acordou, a hora que você chegou, aquele momento que você vai dormir. Né? Você se auto-observa, você se analisa nesse ponto. E, às vezes, você vai ver que você erra naquele mesmo horário, todos os dias. Se você não se observar nisso, você comete o mesmo erro. Então, quando você começa a se auto-observar, na realidade, você está observando os outros seres humanos também. Né? Porque o ser humano só tem sentido, é como se nós fôssemos um barco, mas do lado de nós tem vários outros barcos. Aqueles barcos que estão ali, ou entramos em sintonias ou não, né? A depender como nós estamos pensando como consciência, como um todo. Né? E essa consciência é que nos dá esse sentido. Esses 12 seres, quando se juntaram, criou essa consciência que somos hoje, seres humanos. Ele criou esse cérebro, que antes nós só tínhamos o corpo caloso. Então, esse cérebro construído aí é que criou esse homem, aquele que pensa, né? Mas, agora, para pensar, como Rosa Cruz, ou até como maçom, como o João fala, você tem que descer Suas irmãos, e a fonte de todas as histórias, tanto no homem como na mulher, você tem que ir à fonte, onde você foi gerado, no útero. Que a psicóloga conhece, todo mundo quer ler, só pega o pobre do livro de Platão, né? E só quer ler o 7º capítulo. Mas, para ter aquele 7º capítulo, a gente tem que ter os anteriores, que vai dar a chave ali. Mas a gente só quer ler um pedacinho, que é aquela história. Então, nós, seres humanos, somos uma perfeição. Nós fomos feitos e criados para nos autocurar. Mas nós estamos todo dia tomando remédio, se envenenando. As pessoas gostam disso. Né? Elas não se veem como deuses. O ser humano é um deus.
só que ele não quer ser. É uma questão simples. Ser precisa trabalho. Muito obrigado, senhor. Mais alguém quer se pronunciar? Eu só ia fazer um pedido, né? Ou pelo menos uma sugestão, Frater, para a Sororiara voltar uma outra vez e fazer uma palestra sobre o simbolismo, né, nos quadros de Da Vinci, aí, se possível, né? Para nos ajudar a entender. Ideia. Ótimo. Olha o Frater lá botando lá. Olha lá, olha lá. Osmar, olha lá. Viu, Soror? O Osmar está mostrando? Deixa eu ver. Mostrando o livro, né? Viu, Soror Valéria? Não está no... Tá. Legal, Frater. Ele já está Eu lendo. vou comprar, sim. Eu quero ver, sim. Obrigada. A questão de Mona Lisa ser Columba não está numa monografia, está em uma concordância. Ah, é? Eu acho difícil estar numa monografia, né? Esse detalhe. Não acredito que esteja. Até porque não tem sentido. Uma concordância de um determinado grau é colocado esse aspecto. Sim, sim. Agora, numa monografia, eu não vejo o menor sentido. É impossível. Seria uma informação que teria que ser vinculada a alguma coisa, né? Logicamente. Né? Então, quando se fala em Rafael, que ela fala em Leonardo da Vinci e outros, mais ou menos 6 pintores que você vai ver ali a concordância. E quando se fala em Leonardo, chega assim a história de Sunar, falando que ela era o símbolo de uma columba, de uma que ele conhecia. Sim, o símbolo pode ser, mas que ela tenha sido uma columba do jeito que ele escreveu aqui, né? Só se ele se expressou mal, né? Mas tudo bem, já entendemos. Muito obrigada. A maçonaria tem um determinado grau que, se eu não me engano, depois eu falo até sobre o que o Frater Alex comentou. Se eu não me engano, é o 18º grau, que é o de Cavaleiro Rosa Cruz. Confirma, Frater? Confirma, Frater Alex? Olha! Se eu não me engano, é lá que está essa... É que nós estamos gravando aí, Frater. É melhor a gente mudar de assunto. É verdade. Verdade? Mas, vocês conhecem o nosso Venerabilíssimo. Então, vamos falar sobre Rosa Cruz, por favor. Porque está dentro do contexto, né? Por isso é que foi falado, entendeu? Porque está dentro do Rosa Cruz, esse detalhe. Agora, constar em monografia, nunca ouvi falar, senhora Valéria. Bom, enfim, deixamos aqui. Bom, Yara, realmente me surpreendeu positivamente. Amei a apresentação. Eu acho que a Soror Valéria falou assim, tem um grande sentido. A gente poderia fazer uma parte 2, né? Assim, no momento futuro oportuno aí, quando a gente puder, de acordo com as nossas agendas, porque a nossa agenda de palestra até maio já está tudo programado. Então seria a partir de junho de 2022. Mas assim, realmente muito interessante. Gostei muito das intercessões de todos, foram assim, muito saudáveis e acabou nos ensinando bastante. Vamos partir para o encerramento? Gostaria que você falasse aí suas palavras assim de finais. O que você achou? Muito feliz que tenha agradado, né? Que tenha realmente assim sido bom para todos vocês. Realmente para mim é apaixonante falar sobre esse período da Renascença e falar sobre Leonardo também. Então, agradeço muito à Loja Campinas, agradeço muito essa oportunidade, porque, como eu comentei com vocês, foi um livro que li já há algum tempo, li em 2018 e reli novamente. Então, para mim, assim, partilhar um pouquinho desse conhecimento realmente foi muito bom, foi muito agradável e muito gostoso pelo carinho de vocês, pelas questões, pelas colocações que fizeram nesta noite. Então, realmente foi muito bom. Eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada. E paz profunda a todos, né? Paz profunda. Foi maravilhoso. Parabéns, Sora. Obrigada.
Agradecer também à loja, né, Campinas, que nos proporcionou esse momento fantástico. Realmente que acabou saindo de uma conversa assim muito informal, né? Que nós estamos pensando em fazer uma exposição de quadros, né? E nós temos alguns artistas da loja Campinas, né? Um passou pela transição e a outra ela está presente aqui. Não, ela saiu. Ela saiu. Ela saiu. E aí, conversando com a Yara falou que ela pintava também. Falei, agora sim, agora vamos fazer a palestra. Foi assim, uma coisa assim, bem assim, do nada acabou saindo um projeto. Nós estamos querendo fazer essa exposição mesmo em fevereiro, nós vamos fazer. E foi muito legal e realmente acrescentou bastante mesmo. Nossa, amei. Tenha mais conversas informais assim, espetaculares como essa. Não, é que eu, Alfredo e a Yara, a gente conversa bastante, né, por conta de outros projetos. Mas, assim, acabou saindo. Pessoal, dia 7, né, simbologia do Natal com o Frater Alfredo. Eu vou dar o spoiler aqui. Nós vamos começar a fazer a divulgação amanhã, tá bom? E aí vocês façam as inscrições, aí contamos com vocês, na terça-feira, que é nosso dia de palestras mesmo, né? Dia normal. Simbolismo místico do Natal. E aí, dentro da nossa programação virtual, né, no dia 14, tem estudo de mensagens de Rosa Cruzes, e depois a gente volta só 25 de janeiro, com o relaxamento e harmonização. A loja Campinas vai trabalhar muito no presencial aí nesse final de ano. Muitas iniciações, iniciação à loja, iniciação ao primeiro grau. Então, nós estamos retomando aí, então está muito intenso. Mas, assim, até o dia 7, né, nos encontramos novamente. Muito obrigado por tudo. Paz profunda. Sessão à loja, eu passo um dobrado. Porque eu, como guardião externo, fica tudo na minha conta. É verdade, Frate, é verdade. Tudo para ali, né? Tem que parar ali, né? Não pode entrar, tem que parar ali. Tem que ser o guardião. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa que a gente não sabe explicar de onde vem tanta energia boa. É tão gratificante o que eu faço, que eu me sinto muito feliz dentro do que eu faço. Como guardião externo na loja Guanabara, eu fico muito feliz. Eu só tenho a agradecer ao Cosmos, a todos vocês, porque é maravilhoso. É muito bacana. Todo o trabalho, o serviço Rosa Cruz é maravilhoso, né? De uma forma ou de outra. É verdade. Realmente. Gente, olha, boa noite a todos. Boa noite, então. Paz profunda. Podemos parar a gravação. Boa noite a todos. Gratidão, então. Até a próxima. Até dia 7, né? Dia 7 está tão bom, gente. Obrigada. Bom final. Obrigado à loja Campinas. Obrigada, Obrigado. Sra. Yara. Foi uma ótima noite. Boa noite a todos. Beijo no coração. Tchau, Frater Jorge. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Estou encerrando aqui.